Vamos rapidinho aqui, repassar. Fase postulatória. Fase postulatória vai até onde? Fase postulatória vai até onde? Aqui em providências preliminares, né? Por quê? Porque nas providências preliminares a gente pode ter réplica. Réplica ainda é postulatória, né? O autor ainda está se manifestando sobre os fatos novos trazidos na inicial. Então, até aqui, antes, né? Fase postulatória. O que compreende a fase postulatória? Petição inicial. O autor postula, traz os seus argumentos. O juiz, passada aquela fase de recebimento ou não da inicial, pode emendar, indeferir, recebe a inicial e determina a citação. Quando a citação é aperfeiçoada, a relação processual fica completa, não é? Autor, juiz e réu. A partir daí, abre o prazo de 15 dias, a gente está estudando rito ordinário, para a resposta do réu. Réu pode, na resposta, contestar, reconvir e arguir exceções. Após a resposta do réu, os autos são conclusos ao juiz, é o que diz lá o artigo 323, que vai, no prazo de 10 dias, adotar uma das providências previstas naqueles artigos 323 a 327, né? Dependendo da providência, se for preliminar de contestação ou defesa de mérito indireta, réplica. Se for revelia, o juiz vai verificar se a revelia produz ou não o efeito do 319, presunção de veracidade dos fatos. Se produzir o efeito, não tem mais nada o que fazer, o juiz presume os fatos como verdadeiros e passa para o julgamento antecipado da lide, já vai proferir sentença. Se não produzir o efeito, determina que o autor especifique as provas que ele vai produzir na audiência de instrução, tá? A ação declaratória incidental, a gente também viu que se na resposta for suscitada uma questão prejudicial, o autor pode, no prazo de 10 dias, entrar com a declaratória incidental. Pedir que seja declarada por sentença a solução da prejudicial. Após o fim dessas providências preliminares, o juiz vai passar para o julgamento conforme o estado do processo. Aqui é 323 a 27. Julgamento conforme o estado do processo, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, se for o caso, ou extinguir o processo com resolução do mérito, se ocorrer uma das hipóteses do artigo 269, incisos 2 a 5. Isso tudo aqui que eu estou já dessa linha para cá já é a prova que vem, né? Aí a gente viu na aula passada que se não for nenhuma dessas hipóteses, significa o quê? Que o juiz ou vai julgar antecipadamente a lide em razão da matéria ser só de direito, ou sendo de fato de direito ela já está comprovada, ou o juiz vai se preparar para sanear o processo, preparar o processo para entrar na fase instrutória, ok? Então essa fase aqui vai chamar fase do julgamento conforme o estado do processo ou de saneamento. Por que ou de saneamento? Porque ele vai ou julgar o processo no estado em que ele se encontra, ou ele vai preparar o processo para uma outra fase. Que fase vai ser essa? Fase instrutória. Que é a fase em que as provas são produzidas, as provas orais, né, as que não são documentais, e, por fim, a gente vai ter a fase decisória. Então, se alguém perguntar para vocês quais são as fases do procedimento, fase postulatória, fase do julgamento conforme o estado do processo ou de saneamento, fase instrutória ou probatória, que aí já é só nome dependendo do autor, fase decisória. Na aula passada a gente parou aqui. Muito embora a gente tenha falado do saneamento, vocês já sabem o que é o saneamento, a gente não viu em que momento, em que situação e a forma que o juiz vai sanear esse processo. E aqui é muito simples. O código diz, vocês sabem que a finalidade
do Estado é manter a paz social, não é isso? Se eu posso obter essa pacificação social por um meio em que ambas as partes saem satisfeitas, por que eu vou forçar a decisão do juiz por um lado ou pelo outro? Né? Então, o Código determina ao juiz que toda vez que ele se reunir com as partes, ele tente conciliar, ele tente um acordo, tá? Por isso o Código prevê a necessidade, mas é uma necessidade relativa, de que o juiz, após essa fase aqui, não sendo o caso de extinção do processo, nem de julgamento antecipado da lide, que ele designe uma data para ocorrer a audiência preliminar. E façam uma observação aí, o nome dessa audiência é audiência preliminar, não é audiência de conciliação, tá? A audiência de conciliação vai ser no rito sumário, no rito sumaríssimo, então cada audiência tem um nome. Eu tenho audiência de conciliação, audiência de justificação, audiência de instrução, audiência preliminar, ok? Essa audiência, só para vocês saberem, quando eu estudei na faculdade, graduação, ela chamava audiência de conciliação. E o legislador foi lá e mudou o nome, tá? Para preliminar. Por que o legislador mudou o nome? Porque vocês vão ver que essa audiência ela não serve só para conciliar. Se o juiz não conseguir alcançar a conciliação aqui, ele faz o saneamento na própria audiência. Então a finalidade da audiência não é só conciliar. Eu ou concilio ou faço saneamento do processo, tá? Então, de novo, superada essa fase aqui, não sendo o caso de extinção do processo 267, 269, 2 a 5 e não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, artigo 330, o que o juiz faz como regra? Designa uma audiência preliminar, tá? Essa audiência preliminar serve a princípio para o juiz tentar conciliar as partes. Autor, tem possibilidade de acordo? Não. Tem certeza? Vamos não sei o que? Não, não tem. Acabou, não tem mais o que discutir. Se uma das partes não quiser conciliar, não vai ter conciliação. Outra observação aqui, para vocês terem uma ideia da diferença. Não sei se alguém aí já litigou no juizado especial ou trabalha no juizado especial. O que acontece se alguém tem essa experiência? O que acontece se o autor faltar à audiência de conciliação? O processo é extinto, né? O Estado entende que o autor não quis dar prosseguimento. Aqui não tem nada a ver, tá? Se o autor faltar aqui, o juiz entende que ele não quis conciliar. Olha a diferença, muito diferente, tá? O processo segue normalmente, ok? Ele pode se fazer representar pelo advogado, tão somente, as partes podem se fazer representar por advogados, ou podem nem comparecer a essa audiência. O juiz só vai entender que as partes não quiseram conciliar. Agora, olha só, vocês sabem que desde 2002 o Código vem passando por reformas, e mais reformas, e ainda não, essas reformas não só não acabaram, como agora a gente já está discutindo um projeto, né, um anteprojeto de um novo Código, completamente novo. E essas reformas, elas percebem às vezes que alguns atos foram criados com uma finalidade, mas que não alcançam essa finalidade. Pergunto para vocês, vocês não precisam nem ler uma estatística verdadeira, científica. Vocês acham que é maior o número de conciliações ou é maior o número de situações em que a gente precisa ir para a instrução e o juiz precisa decidir? Óbvio, né? Então, o que acontecia? Você pegava um juiz, o juiz marcava uma audiência, parava de tarde, uma tarde da semana dele, ele marcava audiência de conciliação, audiência preliminar, não tinha conciliação nenhuma, ele tinha que marcar outra tarde para fazer audiência de instrução.